Olá pessoal, estou aqui de volta, professora Lucicleide. Nós vamos trabalhar novamente com as nossas aulas remotas, tá certo? Hoje o conteúdo é relações ecológicas. Como eu falei para vocês na aula anterior, eu descrevi para vocês o que é um ecossistema, né? E um ecossistema, voltando aqui, recapitulando, é a interação entre o conjunto de fatores bióticos e abióticos no ambiente, onde ocorre fluxo de energia e a ciclagem de matéria. Nada mais é do que a interação entre os seres vivos, que são os fatores bióticos, e os abióticos, que tem a ver com o solo, água, a luminosidade, né? Como eu expliquei para vocês na aula passada. E o fluxo de energia, que é passado de um ser vivo para o outro. Vocês sabem que na natureza, os únicos seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento são os vegetais, né? Que são as plantas. Através da fotossíntese, elas produzem a glicose e aí conseguem a manutenção da sua vida através do seu alimento, da produção. Elas são autótrofas, né? Como eu falei para vocês. Porém, essa energia, essa necessidade de energia, ela se estende a todos os seres vivos. E aí, os seres vivos heterótrofos, que são os animais, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, por isso que se chamam de heterótrofos, e aí eles precisam obter essa energia se alimentando de outros seres vivos, que podem ser, pode ser plantas também, como um coelho, por exemplo. Ele precisa se alimentar de vegetais para obter a energia necessária para a manutenção da sua vida, que aí são chamados de consumidores primários, ou um cachorro, um lobo, um leão, qualquer outro animal sendo carnívoro que vai se alimentar desse consumidor primário, que aí é chamado de consumidor secundário. E aí ocorre o fluxo de energia entre esses seres vivos. Por isso que um ecossistema ele traz esse tipo de interação e esse fluxo de energia, que nada mais é do que a passagem da energia vital, que vem em forma de alimento, de um ser vivo para outro dentro desse ecossistema. E a ciclagem dessa matéria, como eu expliquei para vocês na aula passada, elas são feitas pelas bactérias, pelos fungos, que são os seres vivos decompositores. E aí elas fazem essa reciclagem porque, além de obter a sua nutrição, eles também fazem uma série de reações químicas que vão transformar esses componentes biológicos, esses componentes orgânicos, para que o solo absorva e depois as plantas possam utilizar novamente no processo de fotossíntese. E aí vai ocorrendo sempre esse ciclo, tá? Por isso que chama de ciclagem da matéria. No ecossistema ocorre a interação entre os fatores bióticos e abióticos, sendo, como eu já expliquei para vocês, os fatores abióticos são os físicos químicos que têm a ver com o solo, a chuva, né, a água, porque, por exemplo, num ambiente de lago, por exemplo, que tem bastante água, não só os peixes que habitam aquele ambiente vão se beneficiar dessa água, mas os vegetais que necessitam dela para a manutenção da sua vida, os animais e até mesmo o próprio ser humano, tá? Então, esses componentes físicos químicos, que aí entra a luminosidade, a radiação solar, o próprio solo, a água, o relevo, toda a dinâmica desse ecossistema, essa parte física e química desse ecossistema, configura nos fatores ou componentes abióticos, tá bom? E aí, como componentes bióticos, como eu já falei em aula passada para vocês, nós temos os seres vivos, né, que biótico, a palavra biótico vem de vida, né? E aí, nós podemos ter também, além das plantas, que são autótrofos, os vegetais, porque produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Nós temos também os seres vivos heterótrofos, que vão consumir esses vegetais, que são chamados de seres vivos, são seres vivos consumidores primários, porque eles vão se alimentar diretamente do produtor, porque eu não sei se eu falei na aula passada para vocês, mas os vegetais, que são autótrofos e produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, eles também são chamados de seres vivos produtores, justamente porque eles produzem o seu próprio alimento. E aí um ser vivo heterótrofo, que são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento, ele é chamado de consumidor, porque ele vai precisar consumir um outro ser vivo, que seja uma planta ou seja outro animal, no caso dos carnívoros, para poder obter a energia necessária à manutenção da sua vida. Então eles são chamados de seres vivos, são consumidores primários.
E aí, quando vem um carnívoro, por exemplo, e come esse coelho, ele é chamado de consumidor secundário. Vocês já devem ter visto nas aulas sobre cadeia alimentar como funciona esse fluxo de energia de um ser vivo para outro. Nós temos também, dentro dos componentes bióticos, as bactérias e os fungos, que são considerados decompositores. Eles decompõem a matéria orgânica, que posteriormente vai ser utilizada pelos produtores, que são os vegetais, para novamente fazer o processo de fotossíntese. E aí, esse é o chamado ciclagem da matéria, a chamada ciclagem da matéria, tá? Os principais nesse caso são os fungos, mas também tem as bactérias que atuam nesse processo. Então, um ecossistema ele é formado por componentes bióticos e abióticos, e ocorre a interação entre esses componentes. E justamente a interação entre esses componentes é que nós damos o nome de relações ecológicas. Nós temos as relações intraespecíficas, que são relações entre seres vivos da mesma espécie, tá certo? Então, seres vivos que pertencem à mesma espécie, por exemplo, uma matilha de lobos. Todos os lobos ali daquela matilha, eles são seres da mesma espécie e eles interagem entre si. Da mesma forma que qualquer outro ser vivo da mesma espécie que esteja interagindo entre si, é chamado de relação intraespecífica. Tá? Específica vem de espécie, intra dá aquela sensação de dentro, né? Tem a explicação de, você consegue entender que é um contexto de dentro, intra. Então, intraespecífica é dentro daquela mesma espécie. Então, são relações entre espécies iguais, tá? Espécies que são semelhantes. E existem essas relações, algumas relações que são harmônicas e outras que são desarmônicas. Sendo que, considerando as relações harmônicas, nós temos que quando o resultado da associação entre as espécies é positiva, na qual um ou os dois são beneficiados sem o prejuízo de nenhum deles. Então, quando ocorre uma relação, uma associação entre esses seres vivos da mesma espécie, nessa relação intraespecífica, que os dois se beneficiam, ou pelo menos um se beneficia sem prejudicar o outro, nós temos a chamada relação harmônica. Quando ocorre a relação em que um dos seres vivos compromete a estabilidade do outro ou prejudica o outro, nós chamamos de relações desarmônicas, tá certo? Ou uma relação negativa, que vai trazer prejuízo para um ou para as duas espécies, beleza? Então, aí nesse caso, são relações que ocorrem entre seres vivos da mesma espécie, algumas com benefícios para ambas ou pelo menos para uma sem causar malefícios, e as desarmônicas, que são aquelas em que ocorrem os malefícios, pelo menos para uma das espécies ou para ambas, beleza? E aí, dentro das relações intraespecíficas harmônicas, nós temos a sociedade, que é quando indivíduos independentes se organizam e cooperam nos cuidados da prole, que são os filhotes, e na manutenção do grupo. Como exemplo, nós temos aqui as abelhas. Elas são altamente organizadas e elas dependem umas das outras para a manutenção da colmeia, sem causar mal nenhum a umas às outras. Cada uma tem sua função e elas dependem umas das outras para a manutenção da colmeia, tá certo? Então é chamado de sociedade. Porém, elas são individuais. Por exemplo, se uma abelha não conseguir voltar para a sua colmeia, não necessariamente ela irá morrer, porque ela não conseguiu voltar para a sua sociedade, tá certo? Porém, elas necessitam estar juntas para que a sociedade evolua e que aquela sociedade ali, a colmeia, ela continue existindo. Porém, se uma se perder e se afastar, isso não vai fazer com que ela morra, porque há algumas relações em que, se o indivíduo se separar do seu grupo, por exemplo, ele não sobreviverá. E mais para frente eu vou explicar que tipo de relação é essa, tá certo? Então, uma relação intraespecífica harmônica, como exemplo, é a sociedade. Nós temos também como exemplo formigas e cupins, que vivem em comunidade, vivem em sociedade. Outra associação harmônica intraespecífica, ou seja, com seres vivos da mesma espécie, é a colônia. Só que diferente da sociedade, numa colônia, esses seres vivos, esses indivíduos,
dependem fisicamente uns dos outros, então eles estão interligados. E se um se afasta desse grupo, por algum motivo se desprende dessa ligação do grupo, ele pode vir a morrer, vir a deixar de existir, porque ele depende dessa ligação. Eles são totalmente dependentes uns dos outros para sobreviver, como é o caso dos corais, tá? Os corais, cada pontinho desse aqui que a gente pode ver, são chamados de pólipos, é um indivíduo que junto com os outros seres da mesma espécie vai formar aquele coral, aquela coisa bonita que a gente vê no mar. Só que ali a gente pensa que é uma unidade apenas, mas são vários indivíduos interligados e eles sim dependem uns dos outros, tá? E essa formação de colônia dos corais é chamada de isomorfa, ou seja, é uma forma igual para todos, tá certo? Então os pólipos vão se juntar até formar aquele coral, que serve também de abrigo para outros seres vivos. Porém, aqui, diferente da sociedade, eles dependem uns dos outros para sobreviver. Então, se um se afastar, um for cortado, um for solto dessa ligação, ele vem à morte. Aí, sociedade e colônia são relações intraespecíficas harmônicas, que não há prejuízo. Muito pelo contrário, há benefício para os indivíduos, tá certo? Mas aqui agora nós vamos tratar de associações entre seres vivos que são desarmônicas, como é o caso do canibalismo. O canibalismo ele ocorre entre seres da mesma espécie. Quando um ser vivo da mesma espécie se alimenta do seu semelhante, dá-se o nome de canibalismo. E aí é uma relação intraespecífica, porque ocorre entre seres da mesma espécie, lembra? Porém, é uma relação que traz malefício para um dos indivíduos, como é o caso daqui de algumas aranhas, né? Que ela se alimenta do macho após a cópula. Após ela haver ali o cruzamento entre eles dois, a aranha se alimenta do macho. Ela pratica o canibalismo, como ocorre também com alguns escorpiões. E isso pode acontecer por controle de população, ou para garantir o aporte genético, ou mesmo simplesmente por conta de falta de alimento mesmo. Alguns escorpiões, quando falta o alimento, ele ingere, ele mata e come os seus semelhantes. Então é chamado de canibalismo, né? Infelizmente na espécie humana nós já vimos alguns casos também, né? Aqui próximo nós tivemos o caso de garanhões, né? Foram aquelas pessoas que estavam fazendo coxinha com carne humana. Infelizmente também acontece, em várias espécies acontece o canibalismo. Então esse é um exemplo de uma relação intraespecífica, o que ocorre entre seres da mesma espécie, desarmônica. Entre essa questão também de relações intraespecíficas desarmônicas, nós temos a competição também, né? Que ela vai acontecer seja por território, seja por alimento. Quando há escassez do alimento ali no local, no habitat daquela comunidade, daquela população de seres vivos da mesma espécie, pode ocorrer a competição, né? E aí vai ganhar o mais forte, o que tiver mais adaptado ou que conseguir destruir os seus oponentes para obter o alimento ou para obter uma fêmea para cruzar, por exemplo. Então ocorre essa competição, tá certo? Existem também, nas relações ecológicas, as relações interespecíficas, que aí, diferentemente da intraespecífica, são relações com seres vivos, organismos de diferentes espécies. Enquanto na intraespecífica são seres vivos da mesma espécie, as interespecíficas são com seres vivos de espécies diferentes. E aí nós temos como exemplo as harmônicas, o mutualismo. Lembrando que a harmônica é quando não há prejuízo para nenhum dos dois, ou então quando há benefício apenas para um, mas sem prejudicar o outro. Então nós temos o mutualismo, que ambos se beneficiam. A palavra mútuo já vem dessa questão de os dois se beneficiarem. Então mutualismo é quando ambos se beneficiam dessa associação, que é tão profunda que acaba se tornando essencial para a sobrevivência
de ambos os seres vivos. Um exemplo são os líquens, que são associações mutualísticas entre algas e fungos. Quando a gente vê um tronco de árvore que tem aqui, ó, essa associação, esse conjunto que parece meio que um lodo colorido, isso é chamado de líquens. É uma associação entre algas e fungos, onde um depende do outro para obter alimento, nutrição, proteção e tudo mais. Então, é uma relação interespecífica, porque são espécies diferentes, algas e fungos são de espécies diferentes, e ocorre sem o prejuízo para nenhum dos dois, muito pelo contrário, ocorre o benefício para ambos. Então, mutualismo quer dizer que os dois se beneficiam, é um benefício mútuo. Uma outra relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, que traz benefícios, é o inquilinismo. O inquilinismo é quando uma espécie utiliza a outra como abrigo, né? Só que aí ela não vai prejudicá-la, ela vai estar só ali usando-a como aporte para ficar hospedada, né? O nome inquilinismo já lembra de inquilino, né? Um hóspede. Então ali ela vai ser um inquilino, porém ela não vai causar nenhum malefício àquele outro ser vivo, né? Como exemplo, nós temos as plantas epífitas, né? Que são aquelas plantas que se fixam em árvores maiores, elas são menores, elas se fixam em árvores maiores, para que assim elas possam alcançar a luz do sol. Às vezes elas estão num local em que a luz do sol não chega até o solo e elas são de pequeno porte, então por isso elas se fixam nessas árvores maiores para poder obter a luminosidade necessária e assim desenvolver o seu processo de fotossíntese. Só que aí ela não vai causar mal a essa árvore em que ela está como inquilino, tá bom? Outra relação interespecífica, é também o comensalismo. É quando uma espécie se beneficia dos restos alimentares de outra. Exemplo, os urubus, que comem os restos das presas deixados por outros animais, e os crustáceos, que se alimentam da pele da baleia branca, né? Tem também alguns pássaros que eles ficam bem próximos da boca dos jacarés e crocodilos, e eles ficam comendo os restos de carne que ficam presos nos dentes dos jacarés. E aí traz esse benefício para ele, mas não traz nenhum malefício para o jacaré, por exemplo. Então é um comensalismo, beneficia um sem prejudicar o outro, tá certo? Existe também outra relação harmônica, que é a protocooperação, em que as duas espécies envolvidas obtêm benefícios, tá? Mas não é uma relação obrigatória, tipo, eles podem viver isolados, separados, mas preferem viver próximos porque aí tem benefícios para os dois, pelas duas espécies. Então se chama protocooperação. O exemplo é o caranguejo ermitão e as anêmonas do mar, que vivem nesse tipo de relação. Já as desarmônicas, como eu falei, são relações em que há malefícios ou prejuízos para pelo menos uma das espécies ou para ambas. Dentre essas relações interespecíficas, que são entre animais de espécies diferentes, indivíduos de espécies diferentes, nós temos o amensalismo, que é quando uma espécie evita o desenvolvimento de outra. Por exemplo, as raízes de certas plantas liberam substâncias tóxicas que evitam o crescimento das outras na região. Então, quando um ser vivo, dentro dessa relação, produz alguma substância ou ele tem alguma atitude que impede o desenvolvimento do outro ser vivo, impede o crescimento ou a sua alimentação, então nós temos uma relação de amensalismo. Como exemplo, nós temos a penicilina, a amoxicilina, esses antibióticos que a gente ingere quando está com alguma infecção. Esses antibióticos, eles são produzidos a partir de substâncias de fungos, tá? O penicílio. E aí, essa substância do fungo, ela impede que as bactérias se desenvolvam, tá? Então, a penicilina, que é o antibiótico, ela tem um mecanismo que impede que ela se desenvolva e ao mesmo tempo sinaliza para que os anticorpos venham e destruam essas bactérias que estão invadindo o nosso organismo. Então, esse é um exemplo claro de amensalismo, que aí uma espécie, o fungo, que é o penicillium, produz uma toxina, que é a penicilina, que vai impedir o desenvolvimento ou até matar as bactérias, tá certo? Que são sensíveis a esse tipo de substância,
aflatoxina. Então é um exemplo de amensalismo, que é quando uma espécie impede o desenvolvimento da outra. Existe também o predatismo, que é o mais comum, principalmente entre os animais, né? Que é quando uma espécie precisa matar a outra para poder se alimentar, ou seja, a caça, a presa vai ser, por exemplo, aqui no slide nós temos um exemplo do leão comendo um búfalo, tá? E aí o leão ele está como predador e o búfalo como presa. Então esse é um exemplo claro de uma relação ecológica desarmônica entre, no caso vai ser interespecífica, entre espécies diferentes, em que ocorre o prejuízo para uma, né? Que no caso aqui é o búfalo, sem dúvida. Existe também o parasitismo, tá? Que também é uma relação ecológica interespecífica que traz prejuízo para uma das espécies. No caso aqui ao lado, temos aqui um verme que está alojado no intestino do ser humano e é considerado um parasita. Por que ele é considerado um parasita? Porque para obter o seu alimento, a energia necessária para o desenvolvimento da sua vida, ele vai estar sugando esses alimentos, os nutrientes do nosso intestino. Por exemplo, lá no nosso sistema digestório, nós vamos fazer a digestão do alimento. Quando chega no intestino, esse alimento vai ser absorvido para poder suprir as necessidades do nosso corpo. Porém, se nós tivermos esse verme lá ou qualquer outro verme parasita, ele vai sugar boa parte, ele vai extrair boa parte desses nutrientes, impedindo que nós tenhamos o aporte necessário para a manutenção da nossa atividade metabólica. Tanto é que quem está com parasita, verminoses, por exemplo, fica anêmico, né? Fica anêmico, dá fraqueza, sonolência, não tem disposição, porque falta esses nutrientes para o seu corpo e nós precisamos dessa energia dos nutrientes. E aí, quando esse parasita está lá alojado, ele está extraindo boa parte desses nutrientes, impedindo que esses nutrientes vão para onde realmente deveriam ir. Então, por isso que ele é chamado de um parasita. Ele está causando malefícios, ele está causando prejuízo ao seu hospedeiro. Então, é uma relação desarmônica. Uma outra relação desarmônica também é a competição, que é uma disputa por recursos que ocorre entre espécies diferentes. Da mesma forma que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, a competição também ocorre entre indivíduos da mesma espécie, né? Como um exemplo é o leão, que compete por comida com o guepardo e a hiena, né? Que tem estratégias diferentes de caça. Então, o mais forte é quem vai conseguir mais alimento, vai ter mais sucesso nessa sua corrida aí pelo seu alimento, tá? Então aí é considerado competição, que é uma relação ecológica interespecífica, porque é entre espécies diferentes, né? Porque o guepardo e a hiena e o leão são de espécies diferentes, que vai haver um prejuízo pelo menos para uma delas ou para pelo menos duas, né? Porque geralmente o leão a gente sabe que é bem mais eficiente nessa questão de caça, por exemplo. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês uma atividade. Tá? Essa atividade vocês vão responder, copiar no caderno, responder e depois vão corrigir com o auxílio do professor ou na volta, beleza? Então, o primeiro diz o seguinte: considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por... E aí você tem que analisar quais os fatores essenciais para a manutenção das águas, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Vocês têm que lembrar que para uma boa condição de ocorrer água suficiente em um determinado ambiente, todos os outros fatores ecológicos contam, tá? Contam como os fatores bióticos, os abióticos, que aí a gente tem que ver que tem que ter um solo propício, o solo não pode estar com erosão. E para evitar essa erosão é preciso da mata ciliar, é preciso de vegetação. Então, todos esses fatores, eles podem contribuir ou para o bem ou para o mal daquele ambiente, tá? Então, vocês vão analisar as alternativas aí, o que poderia causar uma crise de água no nosso país. E aí a alternativa A diz o seguinte: reduzida área de solos agricultáveis. Será que se reduzisse a quantidade de áreas de solos agrícolas iria causar uma crise de água no nosso país? Letra B, ausência de reservas de águas subterrâneas.
se de repente houvesse uma perda dessas reservas de água subterrânea, poderia causar essa crise de água, agora assim, algo de imediato? Porque vocês sabem que as reservas subterrâneas, elas existem há milhões e milhões de anos. Claro que está diminuindo, mas não seria algo de imediato. Mas aí vocês analisam direitinho. Letra C. Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. Será que a escassez desses rios é que causaria essa crise de água, né? Isso considerando os nossos recursos hídricos, que são enormes. Estão, infelizmente, mal distribuídos, mas o nosso Brasil tem uma grande área de recursos hídricos. Mas aí vocês podem fazer pesquisas e analisar direitinho. Letra D. Falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. Será que a falta de tecnologia para essa retirada de sal da água do mar faria a gente ter uma crise de água aqui no Brasil? Será que isso já é feito constantemente e se realmente faltasse essa tecnologia nós iríamos ficar sem água? Você analise. Aqui no nosso país a gente já faz constantemente essa retirada de sal e aí é algo para se pensar. Letra E. Degradação dos mananciais e desperdício do consumo. Bom, com tudo que a gente vem vendo com relações ecológicas, vê na TV, no jornal, que realmente o desperdício, a degradação do meio ambiente pode levar a graves consequências. E aí vocês vão analisar qual seria a resposta correta nesse primeiro, tá certo? O segundo diz o seguinte: qual o tipo de interação interespecífica, lembrando que interespecífica é uma relação entre espécies diferentes, indivíduos de espécies diferentes, existente entre o gado bovino e os micro-organismos que vivem em seu aparelho digestório. Aí a questão está querendo saber qual é o tipo de relação, se é uma relação harmônica, se é uma relação desarmônica. Se for uma relação harmônica, qual dessas aí seria a relação entre o gado e os micro-organismos no seu sistema digestório? Se for desarmônica, qual vai ser essa relação aí entre o gado e os micro-organismos? Deixa eu explicar para vocês que o gado, nós, seres humanos, não conseguimos digerir a celulose, que é o componente dos vegetais. Por exemplo, se a gente come uma couve-folha, nós vamos absorver os nutrientes necessários, como vitaminas e outros materiais que tem lá que a gente consiga absorver, porém as fibras, que são compostas principalmente pela celulose, que forma as folhas desse vegetal, nós não conseguimos digerir, tá? O gado, ele se alimenta de capim, vocês sabem disso, né? E aí, para poder fazer a digestão desse material, existe um sistema de regurgitação. O gado, ele come o capim, mastiga, engole. Um tempo depois, ele põe para fora novamente, ele regurgita esse material e continua mastigando. Se você observar uma vaca, um boi, ele está o tempo todo mastigando, justamente porque ele também não tem a capacidade de fazer essa digestão por si só. Então, há esse processo de regurgitação e mastigação. Depois, quando vai realmente para o estômago, lá no aparelho digestório, existem esses micro-organismos que vão auxiliar na degradação desse material, na digestão desse material. E baseado nisso, vocês vão dizer se essa relação é harmônica ou desarmônica. Se for harmônica, qual delas aí? Se for desarmônica, qual delas aí? Beleza? Terceiro, considere a frase: o fungo Penicillium notatum produz penicilina, que impede a multiplicação de certas bactérias. Ela exemplifica um caso de, e aí lembrem o que eu falei anteriormente, né? Tá certo? Aí nas alternativas você vai dizer: o fato do fungo impedir a multiplicação das bactérias configura um caso de quê? Qual tipo de relação? Predatismo, competição, mutualismo, amensalismo ou comensalismo, tá certo? O quarto: a erva de passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras, tá certo? Aquela questão que eu falei, apenas vivem sobre outras. No entanto, a erva de passarinho retira água e sais minerais da planta hospedeira, enquanto as bromélias apenas se apoiam sobre ela. As relações da erva de passarinho e das bromélias com as plantas hospedeiras são, respectivamente, exemplos de. A questão quer saber aí quais são as relações ecológicas
que ocorrem entre, primeiro, a erva de passarinho e qual é a relação ecológica que ocorre entre as bromélias. Que aí vai ser, vocês vão analisar que a erva de passarinho, você vai ver aí que ela não causa, ela se comporta retirando água e sais minerais, e aí vocês vão ver se ao retirar água e sais minerais da planta hospedeira, da planta que ela está lá grudada, ela está causando mal ou causando bem. Se ela está causando mal, você vai dizer que tipo de relação é. Se ela está causando bem, vai dizer que tipo de relação é essa. E no caso das bromélias, que elas só se apoiam sobre elas. Então, quando ela só se apoia, ela está causando mal ou ela está simplesmente causando benefício a si mesma sem causar malefício para outra planta? E aí, respectivamente, vocês vão dizer que as alternativas trazem, primeiro, parasitismo e epifitismo e holoparasitismo. E aí vocês vão analisar as alternativas e concluir a resposta. O quinto e último, a alternativa traz o seguinte: qual a afirmativa correta? O local do ecossistema onde vive uma determinada espécie é denominado de habitat. E aí vocês podem fazer pesquisa também. Letra B. Populações são conjuntos de indivíduos geneticamente iguais. Será que são indivíduos geneticamente iguais? E aí vocês podem analisar também e fazer pesquisas para determinar qual afirmativa está correta. Letra C. Clone é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo habitat. E aí vocês vão analisar. Ecossistema é a palavra empregada para indicar o conjunto de populações de um ambiente. Será que é só o conjunto de populações? Tem alguma coisa a mais aí, por exemplo, né? Então, respondam esse exercício, vejam com o seu professor para ver se vocês conseguem a correção. Ou então, quando retornarmos, faremos a correção, tá certo? Muito obrigada e até mais!